Olá, prontos para mais um vídeo? Acredito que sim, então venham comigo. O assunto aqui abordado não é um dos mais agradáveis, nem tão pouco fácil de aceitar. As pessoas sempre esperam algo para motivá-las a seguir em frente com seus propósitos, e esse assunto não tem esse objetivo. Espera-se que a partir desse assunto as pessoas entendam melhor por que Deus comparou o seu povo a uma meretriz. E para isso irei relatar a vocês como nossas gerações passadas agiram quando se defrontaram com a verdade de Deus, para assim poder fazer um paralelo com a nossa geração atual. No livro de Isaías, capítulo 42, 19, está escrito: Quem é cego como meu servo ou surdo como meu mensageiro? A quem envio? Quem é cego como meu amigo e cego como servo do Senhor? Essas palavras com certeza deixam o povo de Deus em uma situação um tanto constrangedora, uma vez que os cristãos se consideram servos de Deus. Pois como testificamos para Deus, isso não é motivo de honra e sim de vergonha. A pergunta que fica é por que Deus faria uma afirmação dessa contra o seu próprio povo através do profeta Isaías? A resposta para essa questão encontra-se escrita no livro de Jeremias, capítulo 6, versículo 13. Eis que a palavra do Senhor é para eles coisa vergonhosa, não gostam dela, porque desde o menor até o maior, cada um se dá a ganância, e tanto o profeta como o sacerdote usam de falsidade. A razão de Deus ter chamado o seu povo de cego e surdo justifica-se, porque todos se davam a ganância. Falando em ganância, Jeremias capítulo 5, versículos 27 a 31, diz ainda: como a gaiola cheia de pássaros são suas casas cheias de fraude. Por isso se tornaram poderosos e enriqueceram. Os profetas profetizam falsamente e os sacerdotes dominam de mão dadas com eles. E é o que deseja o meu povo. Porém, que fareis quando essas coisas chegarem ao seu fim? Irmãos em Cristo, segundo o que acabamos de ler, o povo de Deus se dava tanta ganância que para eles a palavra de Deus havia se tornado uma coisa vergonhosa, e não só para o povo, como também para os profetas e os sacerdotes. Segundo as Escrituras, suas casas eram cheias de fraudes, motivo pelo qual eles se tornaram ricos e poderosos. Como se não fosse o bastante, tanto o povo como os líderes da igreja não gostavam da palavra do Senhor. Porém, o que realmente é de se espantar é que a corrupção não se encontrava apenas no meio político daquela geração. A igreja também havia se tornado corrupta a ponto de profanar o nome de Deus. No livro de Ezequiel, capítulo 22, versículos 26 e 28, Deus diz: Os sacerdotes transgridem a minha lei e profanam as minhas coisas santas. Entre o santo e o profano não faz diferença, nem se discerne o imundo do limpo. E dos meus sábados escondem os olhos, e assim sou profano no meio deles. Os seus príncipes no meio dela são como lobos que arrebatam a presa para derramarem sangue, para destruírem as almas e ganharem lucro desonesto. Os seus profetas lhes encobrem isso com cal por visões falsas, predizendo mentira e dizendo: Assim diz o Senhor Deus, sem que o Senhor tenha falado. Esses versículos revelam o verdadeiro papel que os líderes da igreja exerciam sobre a sociedade daquele tempo. Os sacerdotes e os profetas acabavam encobrindo a corrupção praticada pelos príncipes, usando indevidamente a palavra de Deus a favor de seus interesses. Na igreja primitiva, a corrupção fazia parte do cotidiano dos profetas. Eles desempenhavam um papel indispensável a favor dos príncipes. Eles encobriam a verdade do povo, favorecendo o governo. Tanto os sacerdotes como os profetas agiam em comum acordo com o governo. Assim, todos acabavam se beneficiando com as falsas profecias impostas pelos falsos profetas. E é exatamente por isso que os verdadeiros profetas eram assassinados, pois ao desmascarar o sistema corrupto imposto pelos sacerdotes da igreja, sistema esse que era elaborado e arquitetado pelos profetas para se promoverem e ao mesmo tempo para se passarem por homens santos de Deus, podendo assim acobertar os delitos cometidos pelos príncipes. Ao profetizar contra o governo e contra os líderes da igreja, o profeta de Deus acabava batendo também de frente com o povo. Os líderes religiosos eram sempre constituídos e idolatrados pelo povo. Esse sempre profetizava segundo o desejo do coração dele, segundo o que está escrito no livro de Oséias, capítulo 4, versículo 8 e 9. Os líderes alimentam-se do pecado do povo e da maldade dele. Por isso, como é o povo, assim é o sacerdote. É lastimável fazer essas declarações, mas é a mais pura verdade. Por isso, os líderes e o governo ficavam indignados contra o profeta de Deus. Ao fazer uma revelação dessa contra os líderes da igreja, automaticamente o profeta acabava contrariando também os interesses do povo. É exatamente por isso que os profetas eram assassinados, pois o governo motivado pelos sacerdotes acabava sentenciando os profetas à morte, contribuindo com os líderes da igreja, mesmo que inconscientemente. Dessa forma, acabavam fortalecendo os líderes, matando os profetas de Deus. Assim, o governo era manipulado pela igreja e a igreja manipulada pelo governo. E até os dias de hoje, pelo visto, nada mudou. Não devemos esquecer de que todos os profetas descritos na Bíblia foram condenados à morte pela sua própria gente, ou seja, pelo próprio povo de Deus motivado pelos líderes da igreja.
Digo igreja no sentido do templo, daqueles que serviam o templo, e não pelos povos inimigos de Deus. Até mesmo nosso Senhor Jesus foi traído e entregue à morte pelos líderes da igreja. O que acabamos de ver aconteceu com gerações passadas, em épocas totalmente distintas da geração atual. Porém, se fizermos um paralelo, veremos que não mudou absolutamente nada. Sei muito bem que são acusações fortes contra o povo cristão, porém não sou eu quem estou acusando-os, estou apenas fazendo um paralelo entre o tempo presente e o passado. Essas acusações foram feitas pelos profetas da antiguidade, inspirados por Deus. Sim, motivado pelo Espírito de Deus, eles nos narraram a infidelidade do povo daquela época, para nos alertar e nos prevenir a não cometer a mesma injustiça com o Criador. Porém, através dos séculos, o povo de Deus demonstrou sua tendência a desobedecê-lo, e Deus, conhecendo o coração do homem, logo se antecipou e narrou através dos profetas que as gerações futuras agiriam exatamente igual aos seus antepassados, por serem semelhantes a eles. O próprio Deus falou através do pregador no livro de Eclesiastes, capítulo 1, versículo 9. O que foi é o que há de ser, o que se fez, isso se tornará a fazer. Nada há, pois, novo debaixo do sol. Há alguma coisa que se possa dizer, vê isto é novo? Não, já foi nos séculos que foram antes de nós. Os profetas de Deus estavam cientes da trajetória decadente que o povo de Deus havia traçado durante os séculos que haviam se passado. Assim, cada profeta em sua respectiva época acabava alertando a sua própria geração e também as gerações futuras a não cometerem o mesmo erro das gerações anteriores. Porém, de nada adiantava serem avisados, pois todos acabavam por não obedecer às palavras do profeta de Deus. Cada um se extraviava por caminhos que não agradavam ao Senhor Deus, e assim acabavam se tornando rebeldes pior que seus pais, agravando ainda mais seus pecados contra nosso Senhor Deus. No livro de 2 Reis, capítulo 17, o profeta explica de forma exemplar como isso acontecia. O Senhor advertiu a Israel e a Judá por intermédio de todos os profetas e de todos os videntes, dizendo: Voltai-vos dos vossos maus caminhos e guardai os meus estatutos, segundo toda a lei que prescrevi a vossos pais e que vos enviei por intermédio dos meus servos, os profetas. Porém não deram ouvidos, antes se tornaram obstinados de dura serviço, como seus pais, que não creram no Senhor seu Deus. Rejeitaram os estatutos e a aliança que fizeram com seus pais, como também as suas advertências com que procetaram contra eles. Seguiram os ídolos e tornaram-se vãos, seguiram as nações que estavam em redor deles, das quais o Senhor lhes havia ordenado que não as imitassem. Mas temiam também ao Senhor. Dentre os do povo constituíram os sacerdotes dos lugares altos, os quais oficiavam a favor deles nos santuários dos altos, de maneira que temiam o Senhor e ao mesmo tempo serviam seus próprios deuses, segundo o costume das nações dentre as quais tinham sido transportados. Assim essas nações temiam ao Senhor e serviam suas próprias imagens de escultura. Como fizeram seus pais, assim fazem também seus filhos, e os filhos de seus filhos, até o dia de hoje, disse o Senhor. Nesses versículos, o profeta menciona que o povo de Deus estava servindo a dois senhores. Menciona também que o povo de Deus, através das gerações, acabava repetindo sempre o mesmo erro de seus pais. E o mesmo está se repetindo com a geração atual. Mais uma vez, o povo de Deus se encontra em um estado de hipnose gerado novamente por líderes cristãos, exatamente como aconteceu nas gerações passadas. No passado, eram os próprios líderes dos templos que incentivavam o povo ao pecado. Essa ideia pode ser observada no livro de Jeremias, capítulo 23, versículo 13. Nos profetas de Samaria bem vi eu loucura, profetizo da parte de Baal e faziam errar o meu povo de Israel. Parece ironia do destino, mas novamente são os próprios líderes cristãos que estão incentivando a igreja a servir a dois senhores. Pois ao mesmo tempo em que eles ensinam em seus templos o povo a ser servo temente a Deus, também ensinam a satisfazer os desejos do próprio coração. É lamentável ver uma pessoa que se diz convertida ao Senhor Deus seguindo os mesmos padrões de vida estabelecidos pela sociedade mundana. Esses líderes afirmam que o mundo encontra-se em um estado lamentável, encoberto por trevas, cheios de assassinos, de ladrões, de prostitutas e de viciados de todos os tipos. Ao fazer uma afirmação dessas, os líderes das igrejas acabam automaticamente rotulando todas as pessoas que não são cristãs, deixando todos os mundanos na condição de infratores da lei, formando um falso conceito a respeito da sociedade, pois nem todas as pessoas mundanas são necessariamente infratores da lei ou pessoas de baixo calão. Como podemos ver, os líderes das igrejas usam indevidamente os piores exemplos do mundo para fazer um paralelo com a igreja, o que acaba gerando uma falsa imagem de santidade por parte de seus seguidores. Se a igreja fosse comparada com a sociedade mundana de boa índole, com pessoas de caráter íntegro, ela não iria se destacar ao ponto de ser considerada santa. Uma pessoa santa se difere da profana pelo meio de vida que leva, porém se ela compartilha do mesmo ideal de vida da mundana, logo se faz semelhante a essa pessoa.
Dessa forma, acaba não havendo diferença entre o santo e o profano, que é aquele que não respeita as coisas santas. Pelo que podemos ver, a igreja está cometendo esse sacrilégio ao seguir os mesmos padrões de vida estabelecidos pela sociedade mundana de boa índole. A palavra mundana não é referente apenas a assassinos e ladrões, mas sim a toda pessoa que é dada aos prazeres materiais. Assim podemos ver que a igreja se tornou tão profana quanto os mundanos, pois segue o mesmo modelo de vida estabelecido pelo mundo, para poder usufruir dos prazeres transitórios que ele oferece. Assim, com essas atitudes, a igreja está profanando as coisas santas de Deus, pois ao compactuar com os erros do mundo, a igreja se faz semelhante a ele. Percebe-se que, por parte de todas as igrejas, há um desejo mútuo de se tornarem bem-sucedidas financeiramente. Para isso, elas aderem a um sistema que gerencia o mundo, e utilizando-se desse sistema, a igreja acaba seguindo o exemplo das nações que desobedeceram o Senhor Deus no passado. Deus havia advertido o seu povo a não imitar os povos mundanos. As pessoas mundanas seguem padrões de vida totalmente contrários ao padrão de vida estabelecido por Deus. Isso significa que a igreja, mais uma vez, está seguindo os padrões de vida terrena, o que é inadmissível. A própria conduta da igreja acaba denunciando o modo de vida que ela leva, pois ela se utiliza de todos os meios de tecnologia disponíveis no mercado, tanto para o uso doméstico como para o trabalho. A tecnologia do mundo, como o próprio nome já diz, pertence ao mundo. E segundo as Escrituras, o mundo jaz no maligno. Isso significa que a igreja também se encontra em trevas. Ao compartilhar o mesmo ideal mundano, ela se faz semelhante. Porém, a responsabilidade da igreja de se encontrar nessa situação não pertence necessariamente a ela, e sim a seus atalaias, que são os seus líderes. Quando falo líderes, estou me referindo aos pastores, aos padres e assim por diante, porque cabe a eles avisar e alertar o povo sobre o que é certo ou errado. São eles que falam supostamente em nome de Deus na terra. Isso está escrito no livro de Ezequiel, capítulo 33, versículos 7 e 8. A ti, pois, filho do homem, te constituí por atalaia sobre a casa de Israel. Tu, pois, ouvirás a palavra da minha boca e lhes darás aviso da minha parte. Se eu disser ao perverso, ó perverso, certamente morrerás, e tu não falares, para avisar o perverso do seu caminho, morrerá esse perverso na sua iniquidade, mas o sangue eu demandarei de ti. Isso significa que os líderes das igrejas são indesculpáveis diante de Deus. Sendo eles atalaias, jamais deveriam encobrir a verdade do povo, deixando-se contaminar com esse século. Porém, se esses líderes não se consideram atalaias, então eles não deveriam estar falando supostamente em nome de Deus. Um fato é certo, esses líderes são mestres, sim, verdadeiros mestres, em dissimular e encobrir a verdade, deixando a igreja à mercê do mundo. Francamente, os profetas de Deus não se enganaram ao falar de vocês, líderes religiosos, fingidos e hipócritas, que ensinam a igreja a seguir os mesmos padrões de vida estabelecidos pelos mundanos e ainda têm a cara de pau de afirmar que esses são os caminhos do Senhor Deus. Por causa desses líderes hipócritas é que a história sempre se repete, pois mais uma vez o povo de Deus está se comportando como uma verdadeira meretriz, e a culpa é totalmente dos líderes cristãos de Araque. Foram os líderes da igreja que desvirtuaram o caminho desde o princípio da criação. Digo líderes e igreja quando me refiro ao sistema religioso. A própria história comprova isso. Em todas as gerações mencionadas nas Escrituras, o povo de Deus sempre se comportou como uma verdadeira meretriz, trocando Deus por aquilo que não tinha valor algum. E agora os líderes das igrejas falam para todos os seus membros que são o povo de Deus dessa geração, como se isso fosse algo honroso, como se o povo de Deus das gerações passadas tivesse feito algo maravilhoso para que todas as gerações futuras pudessem se orgulhar e bater no peito dizendo: somos como eles. Os cristãos devem levar em consideração a trajetória decadente que o povo de Deus percorreu durante toda a história, pois os antigos cristãos, ou os antigos patriarcas, mataram todos os profetas que Deus enviara, e se contaminaram e se prostituíram com todos os povos que Deus havia ordenado que não os imitasse. Se isso for motivo de orgulho, então com certeza esse deve ser realmente o povo de Deus dessa geração. Veja a visão de Deus conforme Jeremias capítulo 3, versículo 1 e 9. Em relação ao seu próprio povo, que fique bem claro. Se um homem repudiar sua mulher e ela o deixar, e tomar outro marido, porventura aquele tornará a ela? Não se poluiria com isso de toda aquela terra? Ora, tu te prostituístes com muitos amantes, mas ainda assim torna para mim, diz o Senhor. Levanta os olhos aos altos, desnudos, e vê, onde não te prostituístes, nos caminhos te assentavas à espera deles, como o arábio no deserto, assim poluístes a terra com as tuas devassidões, e com a tua malícia. Pelo que foram retiradas as chuvas e não houve chuva serôdia. Mas tu tens frontes de prostituta e não queres ter vergonha. Não é fato que agora mesmo tu me invocas dizendo, Pai meu, tu és o amigo da minha mocidade? Conservarás para sempre a tua ira? Ou a reterarás até o fim? Sim, assim me falas, mas cometes maldades a mais não poder.
Disse mais o Senhor nos dias do rei Josias: viste que o que fez a pérfida Israel? Foi a todo monte alto e debaixo de toda árvore frondosa se deu ali a toda prostituição. E depois dela ter feito tudo isso, eu pensei que ela voltaria para mim, mas não voltou. A sua pérfida irmã Judá viu isto, quando por causa de tudo isso, por ter cometido adultério, eu a despedi a pérfida Israel. E lhe dei carta de divórcio. Vi que a sua falsa Judá, sua irmã, não temeu, mas ela mesma se foi e se deu à prostituição. Sucedeu que pelo ruidoso da sua prostituição, poluiu ela a terra, porque adulterou, adorando pedras e árvores. Pelo que podemos constatar, a idolatria do povo de Deus era tamanha que levou a compará-la a um ato de fornicação. Como acabamos de ver, nessa passagem, Deus relata que, apesar de Israel chamá-lo de pai, ele se comportava na realidade como uma verdadeira prostituta diante dele, adorando pedras e árvores. Sendo assim, nessa história, Deus faz menção da expressão prostituta para demonstrar o estado de imundície que o povo de Israel se encontrava. Ainda temos um longo caminho para trilhar, por isso vamos dar continuidade a esse assunto mostrando mais alguns exemplos da infidelidade do povo de Deus. Vejamos uma passagem do livro de Ezequiel, capítulo 23. Filho do homem, houve duas mulheres, filhas de uma só mãe. Essas se prostituíram no Egito. Prostituíram-se na sua mocidade, e ali foram apertados seus peitos e apalpados os seios da sua virgindade. Os seus nomes eram Olá, a mais velha, e Oaliba, sua irmã. Foram minhas e tiveram filhos e filhas, e quanto ao seu nome, Samaria é Olá, e Jerusalém é Oaliba. Prostituiu-se Olá quando era minha. Inflamou-se pelos seus amantes, pelos assírios, seus vizinhos que se vestiam de azul, governadores, sátrapas, todos jovens de cobiçar, cavaleiros montados a cavalo, assim cometeu ela suas devassidões com eles, que eram todos toda a flor dos filhos da Síria, e com todos aqueles pelos quais se inflamava. Com todos os seus ídolos se contaminou. As suas impudícias que trouxe do Egito não os deixou, porque com elas se deitaram na sua mocidade. E eles apalparam os seios da sua virgindade, e derramaram sobre ela a sua imundícia. Por isso eu as entreguei nas mãos de seus amantes, nas mãos dos filhos da Síria, pelos quais se inflamara. Vendo isso, sua irmã Oaliba corrompeu a sua paixão mais do que ela, e as suas devassidões foram maiores do que as de sua irmã. Então disse eu da envelhecida em adultérios, continuará ela em suas prostituições. E passaram a estar com ela como quem frequenta uma prostituta, assim passaram a frequentar o Oalá e o Oalibas, mulheres depravadas. Continuando no mesmo livro de Ezequiel, capítulo 16, versículo 1 e 2, está escrito: veio a mim a palavra do Senhor dizendo: filho do homem, faz conhecer a Jerusalém as suas abominações. Correu a tua fama entre as nações por causa da tua formosura, pois era perfeita por causa da minha glória que eu pusera em ti, diz o Senhor Deus. Mas confiaste na tua formosura e te entregaste à lascívia, graças à tua fama, e te oferecestes a todo que passava para seres dele. Em todas as tuas abominações e nas tuas prostituições, não te lembraste dos dias da tua mocidade, quando estavas nuas e descoberta, a revolver-te no teu sangue. Depois de toda a maldade, ai de ti, diz o Senhor Deus. Edificaste prostíbulo de culto, fizeste elevar os altares por todas as praças. A cada canto do caminho edificaste o teu altar e profanaste a tua formosura. E abristes as pernas a todo que passava, e multiplicastes as tuas prostituições. Também te prostituíste com os filhos do Egito, teus vizinhos de grandes membros, e multiplicaste a tua prostituição para me provocares a ira. Por isso estendi a mão contra ti, diminui a tua porção, e te entreguei à vontade dos que te aborrecem, as filhas dos filisteus, as quais se envergonharam do teu caminho depravado. Também te prostituíste com os filhos da Síria, porquanto eras insaciável, e prostituindo-te com eles, nem ainda assim te fartaste. Ainda antes multiplicaste as tuas prostituições na terra de Canaã, até a Caldeia, e ainda com isso não te fartaste. Quão fraco é o teu coração, diz o Senhor Deus. Fazendo tu todas essas coisas, sou própria de meretriz descarada, edificando tu o teu prostíbulo de culto à entrada de cada rua, e os teus elevados altares em cada praça, não fosse sequer como uma meretriz, pois desprezastes a paga. Foste como uma mulher adúltera que, em lugar do seu marido recebe estranhos. A todas as meretrizes se dá a paga, mas tu dás presentes a todos os teus amantes. E o fazes para que venham a ti de todas as partes a adulterar contigo. Contigo, nas tuas prostituições, sucede ao contrário do que se dá com as outras mulheres, pois não te procuram para a prostituição, porque dando tu a paga e a ti não sendo dada, fazes o contrário. Senhores, como acabamos de testificar, essas mulheres simbolizam o povo de Deus, pois foi o próprio Deus que comparou o seu povo a mulheres depravadas. Certamente que o motivo que levou a comparar o seu povo a essas meretrizes não é outro senão o fato do povo ter se entregado à idolatria. Esses foram apenas alguns exemplos que Deus usou para nos relatar a infidelidade do seu povo.
Isso não é de forma alguma uma opinião minha, e sim fatos consumados que estão escritos na Bíblia Sagrada. Segundo o que acabamos de ler, o povo de Deus das gerações passadas trocou Deus por tudo aquilo que não tinha valor algum, agindo assim como uma verdadeira meretriz. A pergunta que fica é: se o povo de Deus dessa geração também não está se comportando como uma verdadeira meretriz? E também quem é a meretriz do livro de Apocalipse que João menciona? Quem responde essa pergunta é o próprio Deus através do livro de Apocalipse, conforme consta em Apocalipse 17, versículo 1 ao 6. Veio um dos 7 anjos que tem as 7 taças e falou comigo dizendo: Vem, mostrar-te-ei o julgamento da grande meretriz que se acha assentada sobre as muitas águas, com que se prostituíram os reis da terra, e com o vinho de sua devassidão foi que se embebedaram os que habitam na terra. Transportou-me o anjo em espírito e a um deserto, e vi uma mulher montada numa besta escarlate. Besta repleta de nomes de blasfêmias, com 7 cabeças e 10 chifres. Achava-se a mulher vestida de púrpura e de escarlata, adornada de ouro e de pedras preciosas e de pérolas, tendo na mão um cálice de ouro transbordante de abominações, e com as imundícias da sua prostituição. Na sua fronte achava-se escrito um nome, um mistério: Babilônia, a grande mãe das meretrizes e das abominações da terra. Então vi a mulher embriagada com o sangue dos santos e com o sangue das testemunhas de Jesus, e quando a vi, admirei-me com grande espanto. Prezados senhores, o motivo que levou João a ter ficado tão estarrecido a ponto de ficar profundamente admirado, com certeza deve-se ao fato da grande meretriz não ser exatamente quem ele esperava que fosse. Ao contrário, ele não teria ficado tão espantado. Na verdade, João não ficou mais admirado do que vocês vão ficar também, pois a grande meretriz que o anjo mostrou a João não se tratava dos mundanos, e muito menos da Igreja Católica, como muitos afirmam, e sim da própria Igreja de Cristo, a noiva dele. Esse foi o motivo que levou João a ficar tão admirado. Tenho por certo que para a época presente isso vai soar como heresia, por isso vamos analisar as Escrituras para esclarecer melhor os fatos. Em Apocalipse capítulo 19, versículo 2, encontra-se o seguinte registro: Porquanto verdadeiros e justos são os seus juízos, pois julgou a grande meretriz que corrompia a terra com a sua prostituição, e das mãos delas vingou o sangue dos seus servos. Também no livro de Apocalipse, capítulo 18, versículo 20, há outra passagem sobre esse assunto. Exultai sobre ela aos céus, e vós, santos apóstolos e profetas, porque Deus contra ela julgou a vossa causa. Esses versículos relatam que Deus julgou contra a meretriz o sangue dos seus servos, apóstolos e profetas. Pelo que deu para notar, não se trata da Igreja Católica, pois essa passou a existir somente alguns séculos após a morte de Jesus Cristo. Sendo assim, jamais poderia ter sido essa a autora dos assassinatos dos profetas desde a fundação do mundo. E quanto aos gentios, é impossível, pois eles não se encaixam na descrição da grande meretriz. Podemos concluir que não foram os mundanos que mataram os profetas de Deus. Veja o que Estevão fala no livro de Atos, capítulo 7, versículos 51 a 53. Homens de dura cerviz e incircuncisos de coração e de ouvidos, vós sempre resisti ao Espírito Santo, assim como fizeram vossos pais, também vós o fazeis. Qual dos profetas vossos pais não perseguiram? Eles mataram os que anteriormente anunciavam a vinda do justo, do qual vós agora vos tornastes traidores e assassinos. Vós que recebestes a lei por intermédio de anjos e não as guardastes. Nessa declaração, Estevão explica que quem matou Jesus e todos os profetas de Deus foi o próprio povo dele através dos séculos. Neste contexto, Estevão está falando com os líderes da igreja, os quais eram descendentes dos que haviam recebido a lei por intermédio de anjos. Já é mais do que suficiente para todos poderem ver que a verdadeira meretriz se trata do povo de Deus, a igreja amada dele. Se ainda há alguma dúvida, nosso Senhor Jesus irá esclarecer através do livro de Mateus, no capítulo 23, versículos 29 a 31. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque edificais os sepulcros dos profetas, adornais o túmulo dos justos e dizeis: se tivéssemos vivido nos dias de nossos pais, não teríamos sido seus cúmplices no sangue dos profetas. Assim, contra vós mesmos, testificai que sois filhos dos que mataram os profetas. Como acabamos de constatar, segundo esses versículos, o povo de Deus era o único responsável pela morte dos profetas, pois durante esse discurso Jesus menciona que os escribas e os fariseus automaticamente se condenaram ao afirmar que eles eram os descendentes dos que haviam matado os profetas. Segundo o que acabamos de testificar, o povo de Deus foi o único responsável pela morte de todos os profetas, seja direta ou indiretamente. Sendo assim, quando a igreja faz a afirmação que é o povo de Deus, automaticamente ela também se faz ré
e comparticipantes dos crimes cometidos pelos seus antepassados. E ainda mais, pois automaticamente ela mesma está admitindo que é a grande meretriz que está para ser julgada. Como acabamos de confirmar, até aqui foi o povo de Deus que matou todos os profetas e apóstolos, inclusive nosso Senhor Jesus. Sei muito bem que a igreja dessa geração atual tem por certo que Cristo virá para condenar as pessoas mundanas e levar para junto de si sua amada igreja. Porém, isso é um grande equívoco por parte da igreja. Segundo o próprio Deus, ele virá para julgar a grande meretriz. E segundo a descrição de Deus, a meretriz é justamente a própria igreja, a qual tem se comportado como uma prostituta desde os tempos primórdios. Espero que seja o suficiente para você entender. Se você não entendeu, volte, assista o vídeo de novo, pause, analise, pense e chegue a um consenso por si mesmo. Você é capaz, todos somos. Seria isso da minha parte. Sei que o assunto é complicado, é forte, mas se faz necessário para avançar adiante. Seria isso. Um abraço a todos. Se gostaram, curtam e compartilhem em suas redes sociais. Seria isso. Um abraço a todos e até mais.